Olá, meus amigos, estamos entrando agora no terceiro episódio do podcast a respeito do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Esse livro que tem mexido tanto com tantas pessoas, eu tenho certeza que esse podcast vai falar com você demais. Nós estamos sendo provocados por Deus a olhar para a nossa vida espiritual e perceber que nem sempre ela tem sido integral. Vamos lá? O tema de hoje será quando a fé funciona, mas a vida interior está quebrada. O auto-engano espiritual, o iceberg e o dia em que tudo veio à tona. Abertura. Existe algo mais perigoso do que uma fé fraca. É uma fé que funciona. Funciona no culto, funciona no ministério, funciona na aparência, funciona na rotina, mas não funciona no casamento, não funciona nos relacionamentos, não funciona no descanso, não funciona na alegria, não funciona no mundo interior. Existe uma espiritualidade que cresce, mas cresce torta, e o maior risco dessa espiritualidade é que ela não parece errada. Ela tem aparência de maturidade, ela tem aparência de compromisso, ela parece cristã, mas está profundamente desconectada da própria humanidade. O livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável chama isso pelo nome certo. É um auto-engano espiritual. É quando o crescimento externo vira desculpa para uma estagnação interior. É quando mudamos comportamentos visíveis, mas deixamos intactas as raízes e elas que vão produzir os resultados. O autor confessa que viveu assim por quase 2 décadas. Um cristão sincero, líder ativo, pastor, pregador, conhecedor da Escritura, mas emocionalmente imaturo. Não porque rejeitou Deus, mas porque nunca permitiu que Deus tocasse certas camadas da sua história. E aqui está o ponto central. É possível amar Jesus de verdade e ainda assim viver emocionalmente adoecido. O iceberg, o que não vemos, governa o que fazemos. A fé de muitos funciona como um iceberg. Na superfície, ministério, igreja, disciplinas espirituais, linguagem correta, comportamento ajustado, mas abaixo da linha d'água tem raiva não resolvida, tristeza reprimida, medo espiritualizado, padrões familiares herdados, necessidade de aprovação, incapacidade de lidar com conflito, dificuldade de dizer não, uma vida dupla escondendo pecados e ausência de limites. A tragédia não é cuidar da superfície, a tragédia é acreditar que isso é tudo. Jesus não veio apenas para nos deixar certinhos, ele veio para nos tornar inteiros. O autor compartilha que em um momento decisivo da sua vida, a igreja seguia funcionando, os cultos aconteciam, a agenda estava cheia, o ministério avançava, mas em casa algo estava quebrado. Um dia sua esposa, com serenidade e firmeza, expôs uma verdade impossível de ignorar. Ela não queria mais continuar vivendo daquela maneira. Não por falta de amor, mas por falta de presença, de escuta, de maturidade. Não houve grito, houve clareza. Naquele momento caiu a ficha. Era possível liderar uma igreja e estar emocionalmente ausente no casamento. Era possível pregar sobre amor e não saber amar de forma saudável. Essa não foi uma rebeldia, foi um ato de amor, porque só quem ama confronta. Mais tarde, em aconselhamento, veio outra revelação. Ao olhar para a própria história familiar, o autor percebeu que muitos dos padrões do seu casamento não nasceram ali, foram herdados, relações marcadas por trabalho excessivo, pouco espaço para emoções, pouca escuta, pouca presença. Ele acreditava que a conversão havia apagado tudo isso, mas a conversão não apaga a história, ela transforma a história, mas para isso é necessário admitir e visitar o seu passado. O que não é tratado se repete. Foi ali que ele percebeu. Crescer em Cristo não é avançar ignorando o passado, é muitas vezes voltar para trás para ser curado. O livro não deixa esse diagnóstico no campo da sensação. Ele é direto, quase clínico. Existem sintomas claros de uma espiritualidade que funciona por fora, mas adoece por dentro. E o perigo é que muitos deles são normalizados na igreja. Escute com atenção para não se defender, mas para discernir. Primeira coisa, usar Deus para fugir de Deus. Quando você se ocupa tanto com atividades para Deus, que evita estar com Ele de verdade,
muito fazer, pouca presença, muito ministério, pouca intimidade, e sua vida interior continua intocada. Ignorar emoções difíceis. Raiva, tristeza e medo são tratados como pecado e não como sinais. Você ora para parar de sentir, em vez de perguntar por que está sentindo. As emoções não nasceram em nós, não foram criadas em nós para serem reprimidas, mas para serem redimidas. Precisamos aprender a levá-las à cruz. Negar o impacto do passado. Acreditar que você agora é uma nova criatura e nada mais interfere em sua vida. A conversão não apagou a história, traumas, padrões familiares automaticamente. Você chama isso de fé, mas na verdade isso é negação. Dividir a vida entre o secular e o sagrado. Deus no culto, mas não no casamento. Deus na adoração, mas não nos conflitos. Deus no altar, mas não na rotina. Deus no domingo, mas não na segunda. No seu dia a dia, na sua casa, no tratamento com os seus filhos. Fazer para Deus em vez de estar com Deus. Produtividade espiritual substituindo o verdadeiro relacionamento. Você tem sua agenda cheia de compromissos, mas o seu interior vazio. Espiritualizar conflitos. Você evita conversas difíceis em nome da paz, quando na verdade é medo de confronto. Você diz, não, a gente não deve brigar sobre isso. Mas na verdade você está fugindo de falar sobre coisas difíceis que você deveria falar. É melhor você ter conversas difíceis do que problemas para resolver depois. Viver sem limites, confundir disponibilidade com maturidade, confundir dizer sim com amor, confundir cansaço com virtude e, por último, julgar a jornada espiritual dos outros, porque quem não olha para dentro precisa controlar do lado de fora. Então você está sempre julgando tudo que todos estão vivendo, quando na verdade você está apenas escondendo aquilo que está dentro de você. Se você se identificou com mais de um desses pontos, isso não é acusação, é um convite para você entregar sua vida interior àquele que pode redimir você. Abra os seus olhos, você pode estar vivendo uma vida religiosa todos esses anos, ao invés de uma vida profunda que toca de dentro para fora. Em Jeremias 17:9, a palavra diz que o coração do homem ele é enganoso, e o coração religioso é tão enganoso quanto. Mateus 23, 25 ao 26, Jesus confronta os fariseus, porque eles tinham uma espiritualidade limpa por fora, mas podre por dentro. Eram como sepulcros caiados, eles tinham mais aparência do que essência, eles tinham mais visibilidade do que intimidade. No Salmo 139, 23 e 24, Davi pede para que o Senhor sonde o coração dele e vê se há nele algum caminho mau e guie pelo caminho eterno. Quando você realmente quer ser inteiro, você permite que o Senhor sonde o mais profundo do seu coração, completamente despido de orgulho. Gálatas 5, 22 a 23, fica claro que a saúde interior não é prática religiosa, mas é o verdadeiro fruto do Espírito que nós encontramos no relacionamento vivo e profundo com Deus. Talvez você esteja na igreja há anos, sirva fielmente, ame a palavra, tenha uma vida cristã ativa, mas se os seus relacionamentos estão sempre adoecidos, seus conflitos se repetem, suas reações são desproporcionais, sua fé não gera alegria e sua vida interior está exausta, então algo está errado e não é Jesus. Espiritualidade madura não nos afasta da nossa humanidade, ela nos reconcilia com ela verdadeiramente. E como nós fazemos para sair do auto-engano? Primeiro, não confunda atividade com maturidade. Fazer muito não significa ser saudável espiritualmente, muito menos emocionalmente. Dê permissão para sentir. Raiva, tristeza, medo não são pecados, são emoções. Deus colocou elas em você. Sinta e leve elas à cruz. Olhe para a sua história junto com Deus. O passado só perde força quando você traz à luz. Integre fé e vida real. Deus não quer ser parte da sua vida, Ele quer ser o centro da sua vida. E Ele não quer só a parte que parece bonita na sua história. Ele morreu para redimir, inclusive, a parte que você tem que esconder. Outra coisa, aceite processos longos. Cura emocional não acontece em um culto, ou na leitura desse livro, ou assistindo esse podcast. Acontece numa jornada. Você precisa crescer com a jornada. Pergunte-se com honestidade, onde a minha fé funciona, mas nas minhas emoções ela não alcança?
Que áreas do meu iceberg continuam intocadas? Que padrões se repetem na minha vida? Onde eu estou usando espiritualidade como uma defesa? O que Deus está tentando curar em mim? Eu te convido a orar junto comigo. Pai, eu renuncio hoje ao auto-engano espiritual. Eu não quero apenas parecer saudável, eu quero ser curado. Sonda o meu coração, revela as minhas motivações, toca as áreas que eu escondi atrás da religiosidade. Eu te entrego o que aparece e o que eu escondo. Forma em mim uma espiritualidade íntegra, viva e madura. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o terceiro episódio do nosso podcast a respeito de espiritualidade emocionalmente saudável. Te vejo nos próximos e até a próxima. Detalhe, caso você queira adquirir o livro, eu tenho ainda algumas unidades. Se você quiser, enviamos para todo o Brasil. Deus abençoe.